Fala aí galera, eu soltei e tá na hora do pau. Obliterar. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre a vertente de deck que veio na nova coleção de Rota, Rage of the Abyss. Nem dá mais pra chamar de nova coleção, né? Já tem um tempo que tá por aí, tá incorporado, tá todo mundo por dentro. E se você não sabe das novidades, dá uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui em cima, falando por cima, né, sobre as principais questões de Rota. E também tem uma série de vídeos que eu trouxe aí pra vocês, comentando sobre diversas coisas, decks novos, arquétipos novos e também sobre impactos do Force, que é talvez a principal carta que tá vindo nessa coleção e no Yu-Gi-Oh! Recebido no TCG em anos. Mas hoje o objetivo é falarmos de uma tentativa da Konami de tentar trabalhar em cima da nostalgia, que é algo comum. Vamos falar do deck de Exodia. Pois é, mano, o Exodia é certamente uma das paradas mais famosas do Yu-Gi-Oh! Por quê? Porque ela apareceu no primeiro episódio do anime, tá ligado? Então, quem joga Yu-Gi-Oh! Por exemplo, e as pessoas ao teu redor de repente sabem que você joga Yu-Gi-Oh! E eles vão tentar se enturmar contigo, tá ligado? Ah, Yu-Gi-Oh! Aquele ali na TV Globinho, o Exodia, pô, Exodia é difícil de montar, hein? Acho que até hoje tem uns vídeos aleatórios que você vê de pessoas falando sobre questões, coisas difíceis, tá ligado? O cara tem uma namorada, ele é bom em videogames, ele tem uma tomada do lado da cama, sei lá, uma idiotice dessa. Mas além de tudo, o cara é tão pica que ele tem as 5 partes do Exodia. Tá ligado essa coisa? Esse mito em volta do Exodia, ele é famoso nesse ponto, sim. E a Konami vira e mexe, tenta colocar, implementar algumas coisas no jogo pra tentar dar cartas pra isso, pra ver se de repente vira um deck. Eventualmente, em um momento, a gente teve, na verdade, algumas vezes no jogo, nós tivemos decks que ficam tentando comprar um monte de cartas, né? Afinal de contas, o Exodia, né, ele tem 5 partes, a perna esquerda, a perna... Isso aqui é a esquerda ou a direita? Eu não sei. A perna esquerda, a perna direita, o braço direito, o braço esquerdo e a cabeça. Se você tem as 5 partes do Exodia, seja no campo ou não, você mostra elas e você ganha o jogo. Teve um tiozinho que fez isso no ICS, né, com deck com Isolde, umas maluquices da porra. Deve ter um monte de vídeo de gente falando sobre isso por aí. E até mais pra trás, o Exodia tinha um deck que você ficava comprando um monte de carta, né? Você tinha um monte de spell, bicho que comprava carta, ficava comprando até que você conseguisse montar as 5 partes. Inclusive, eu tomei um Exodia na cara no Master Duel, né? Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu tomei um Exodia na cara, tá ligado? Há muito tempo. Mas enfim, a Konami tentou adaptar isso pra um deck, depois dessa enrolação toda, tá? Ela adaptou isso pra um deck, que é o deck de Millennium. É um deck bem interessante, cara, bem interessante. Eu já falei com vocês um pouquinho sobre esse deck quando eu mostrei pra vocês a versão de Snake Eye, porque alguém em algum momento topou usando Millennium, a engrenagem de Millennium, né, que é o nome do arquétipo usado aqui no que usam as cartas de Exodia, e que os caras usaram isso dentro do Snake Eye. Tinha um contexto, tinha uma explicação, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que você pode me acompanhar e entender melhor sobre, tá? E até interessante como foi usado na época, e inclusive teve o Bell topando o ICS de Niagara usando essa engrenagem aqui, mas também teve um deck de Exodia em si, e não foi o ICS de Niagara apenas que ele topou. Vamos tentar entender um pouquinho sobre esse Exodia e o que ele vem fazendo no formato, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, mais uma vez, estou mostrando aqui o breakdown do ICS de Niagara Falls, né? Que foi o primeiro ICS pós-rota, pós-implementação de rota no jogo. E aí a galera foi jogar o torneio, blá 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 blá. Tem o reporte do torneio aqui em cima, caso você queira me ouvir falar sobre. Mas dentre os decks que fizeram top 32, nós temos aqui, ó, esse canadense que jogou com o deck de Exodia Millennium, né? Então o cara fez top 32 nesse YCS jogando com esse deck. Inclusive, o Paulo disse que jogou contra esse maluco e foi o Paulo que eliminou o Exodia. Então, se você queria ver o Exodia mais longe e ficou puto porque algum desgraçado jogando de Snake Eye com 3 Force no deck tirou ele do jogo, reclame com o Paulo. Pois é. Bom, mas não foi só isso que ele fez não, tá, cara? Nós tivemos aqui um regional em Auckland, que teve 50 pessoas aproximadamente, né? Que rolou já pós-rota também, é óbvio, né? E teve o Exodia como campeão. Campeão de um regional de 50 pessoas. Seguido por... Ah, o cara tava jogando só contra um monte de manco lá, tá ligado? Um monte de criança do Teleton. Então o cara enfrentou lá o Blue Eyes, pegou um deck minimamente competente e ganhou. Ele jogou contra Tenpai aqui, ó. Snake Eye aqui, Tenpai aqui, Yubel aqui, White Forest, Centurion. São decks bons. E o Exodia foi quem ganhou, mesmo sendo em 50 pessoas, tá? Então, ganhou esse regional aqui. O outro deck, outro torneio que teve resultados de Exodia também, foi aqui no Hollywood Regional, que teve 160 pessoas, tá?
E adivinha quem ganhou? Olha só, o Exodia também. O Exodia foi campeão desse regional. Que legal, não é mesmo? Pois é, cara. Ah, de novo também, jogando com um monte de cachorro manco, um monte de criança do Criança Esperança, do Fome Zero. Não, tá aqui, ó. Snake Eye, Tenpai, Snake Eye com Azamina e Fiend Smith, inclusive. Mais de $1000 aqui na decklist da galera, né? Yubel e Tenpai Dragon. Pô, isso aqui é o meta. Só que o Exodia foi lá e ganhou o torneio. Bom, aqui tá alguns exemplos, né, cara? Se a gente for dar uma olhada aqui na decklist, a gente vai tentar ver e você vai perceber que alguns padrões se repetem. Bom, olhando a estrutura base do deck, eu já te explico exatamente o que cada carta faz, tá? Mas olhando basicamente a estrutura do deck, você vê que tem alguma coisa diferente aqui, tá ligado? Beleza, a gente já vê as partes do Exodia aqui, um bicho amarelo. Que não usa Primate, por exemplo, né? Porque eu não quero invocar essas porra aqui, elas não fazem nada. Eu não consigo montar as 5 partes. O deck não é feito pra isso, certo? Não é feito pra isso. E quantidade de hand traps que o deck tem, poucas, mas a gente já viu o desgraçado aqui do Shifter, então beleza, Shifter.deck identificado, beleza. Além disso, ele usa o Ash Blossom e Permanent, são bem genéricona, né? E aqui podia ser hand trap, mas ele tá usando esse Lava Golem pra tentar quebrar a mesa do cara, porque o deck não tem um normal summon, né? Então é basicamente isso aí. No resto, Traps, Floodgate, tem deck que vai usar Fissura, o Secret Village é muito importante aqui, infelizmente, o Secret Village, né? Porque o Exodia, se você não sabe, ele é um Spellcaster, inclusive o braço dele também é um Spellcaster. E tá aí o side deck do nosso amigo. Esse aqui é o do cara que ganhou o torneio de Hollywood, né, com 160 pessoas. O deck do amigo que ganhou o torneio com 50 pessoas é essa decklist aqui, tá? Mais uma vez, 40 cartas, redondinhos, as partes do Exodia, inclusive organizada aqui, né? Ok? E aí, mais uma vez, você vê o Ash Blossom, Shifter, o Impermanence, dessa vez o cara usou o TTT e 2 Secret Village com 7 Rotation, E no side deck do amigo, Bola do Ra, Draw, Deck Lockdown, Barrier. Ok. A gente passa pro deck do YCS, né, de Niagara Falls, que teve 875 pessoas, que aí, teoricamente, eu não sei, o que você acha que é mais relevante, ganhar aquele regional ou fazer o top 32 nesse YCS? Bom, enfim, tá aqui a decklist do nosso amigo usando 42 cartas, mas o esqueleto é muito parecido, é tudo muito parecido, tá? Então, esses aqui, cara, é só pra te mostrar um exemplo de que, olha, esse deck parece ter alguma coisa aí, hein? Tem alguma coisa no deck. Ele pelo menos é funcional. Não é só um fanservice aleatório, tá ligado? Não é tipo, tá vindo suporte Dark Magista. Toma, ninguém topa com essa merda. Topou. Não só topou como ganhou regionais. Beleza? Enfim, agora sim a gente passa pra dentro do DB. E uma vez dentro do DB, obviamente perdendo a conexão porque esse site é um lixo inacreditável. Então voltando aqui pro DB, a gente vai tentar entender o que as cartas fazem individualmente. Beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro, essa carta aqui, ela é nova. Ela é a carta nova de rota, tá? Eu não tenho certeza, pode ser que tenha sido outra carta, mas essa aqui é o que fica na minha cabeça. É uma nova carta de rota, certo? E muito do que acontece aqui é por causa dela. Agora o deck existe, antes não existia tanto assim, digamos, né? Essas cartas já eram usadas aqui, ó, como engrenagem, se você quisesse usar como engrenagem de Special Summon no campo, tá ligado? Seja pra linkar, pra fazer alguma coisa, pra colocar monstro da mão, face up na Spell Trap Zone, enfim. Por quê? A dinâmica dele também gira em volta de você colocar monstros na Spell Trap Zone e invocar ele pro campo, basicamente isso. Todas as jogadas giram em torno disso, eu não dou um Normal Summon sequer nesse deck. O Normal Summon não rola, certo? Normal Summon não rola. Assim como não rola Special Summon no deck, não rola Special Summon na mão, não rola Normal Summon, eu não uso o cemitério pra absolutamente porra nenhuma, por isso que Shifter é usado. Se você quiser usar Macro Cósmico, usa Macro Cósmico. Quer usar Fissura? Beleza, irmão. Vai lá, usa Fissura. Você vai usar qualquer porra pra poder atrapalhar o teu oponente, porque essa é a proposta do deck. Atrapalhar a caralha do oponente e matar. É simples, a dinâmica é muito simples, tá? O Secret Village está aqui pra fuder a vida do cidadão também, certo? Então, beleza. Tendo isso posto, a gente vê que, pelo que eu te falei, que você não dá Normal Summon da mão, você não... Normal Summon da mão é foda, né? Não dá Normal Summon, não dá Special Summon da mão, não dá Special Summon do cemitério, você não invoca ninguém no main deck, basicamente os Summons vêm da zona de spell contínuo, tá? Então, Então a gente não toma Force, a gente não toma Moncharm Pearl, a gente não toma essas porras. O que é show de bola, além de que você não toma isso que tá todo mundo usando e tem o plus de poder ficar usando umas Floodgates forte no formato. Apesar de ter alguns decks que já usam Shifter, tipo, tem Pai da Vida, um Ritual Bicho da Vida, esse tipo de deck. Mas você é mais um que usa Shifter. E o principal deck não são eles, são os outros, né? O Azamina, o Snake Eye, o Fire King, esse tipo de deck. Enfim, agora o que as cartas fazem? Eles têm os efeitos, né? No caso, a gente tem 3 monstros que compartilham do mesmo efeito, que é esse carinha aqui,
esse escudo e esse bicho de pedra. Basicamente, esses são os monstros que nós temos, tá? O principal é esse cara aqui, todos eles compartilham de um efeito em comum. Esse menino, ele não pode ser destruído por efeito de monstros. O escudo não pode ser destruído por efeito de spell e traps. E o bicho de pedra, ele diz que a ativação de seus Millennium Ankh, do seu Millennium Ankh, não pode ser negada. A ativação apenas, o efeito pode, beleza? Ok. Agora vamos ao primeiro bichão, que é o Beast Warrior. Todos eles compartilham do efeito de você dar o efeito dele na mão e coloca Face Up como uma spell contínua. Significa que o efeito dele, na zona de spell e trap, não é quick, porque ele é uma spell contínua, não é uma trap contínua. O Centurion, por exemplo, pode se invocar no turno do oponente, porque ele é tratado como Continuous Trap. Esses monstros aqui são tratados como Continuous Spell. Faz diferença? A diferença é que ele não é quick. Uma coisa que é ruim nesse deck, que seria bom se existisse para os propósitos que o deck tem, é que ele tivesse algum efeito contínuo para o deck, tá ligado? Ele tivesse alguma propriedade. Como monstro, eles têm propriedade de se proteger ou de proteger os outros. Mas como spell, eles não fazem nada. Basicamente, o que ele faz não tem um efeito contínuo, que eu quero dizer, né? Como o Centurion, por exemplo, tem. O efeito que ele tem, todos eles têm na Spell Trap Zone, como spell contínua, é que você vai poder dar o efeito, paga 2.000 pontos de vida, ou revela a Millennium Ankh, que é essa spell aqui, ó. Ou você paga 2.000, ou você revela a Millennium Ankh. E aí você invoca o bicho da zona de spell contínua. E na resolução dessa invocação, você faz alguma coisa. No caso desse cara, ele busca um monstro Millennium, né? Porque tem a Millennium aqui no nome, só alegria. O escudo faz exatamente a mesma coisa, só que aí ele vai buscar uma Millennium Ankh. Ele mostra uma Millennium Ankh para poder buscar uma Millennium Ankh. Ou paga 2.000 pontos de vida, beleza? E o bichão de pedra, o que ele vai fazer aqui, nesse caso, é buscar o Agile Temple, né, que é essa Field Spell. Então é rápido de explicar eles porque eles têm esse mesmo efeito, tá? Todos eles têm o mesmo efeito. Então eu tenho 3 summons de monstros para fazer do meu main deck, que são esses 3 aqui. Todos eles vêm da mesma forma, desde que eu tenha a Millennium Ankh na mão, que eu uso o Tree Off, e eu tenho outro monstro que é muito relevante, que é o Blue Eyes. É o Heart of the Blue Eyes, tá? Ele é sempre tratado como Millennium Card, então ele é buscável pelo Beast Warrior, né? E aí o efeito dele é o seguinte: ele não pode ter o controle tomado. Você pode descartar ele e adiciona o Millennium Ankh. Só alegria. Então eu dou o Blue Eyes, pego o Millennium Ankh e tá tranquilo. Além disso, ele tem um segundo efeito que, se essa carta tá no teu cemitério, você vai... se essa carta tá no teu cemitério e você ativou com sucesso o Millennium Ankh nesse duelo, e se o oponente faz normal ou special summon de um monstro que tenha um nível 8 ou maior, ou que tenha 3.000 ou mais de ataque, pegou? Ok? Se isso acontecer, você vai poder dar o efeito desse Blue Eyes no teu cemitério, manda um monstro do cara pro cemitério e faz summon do Blue Eyes do teu cemitério. Entendeu? Tranquilo? Só alegria. O cara invocou um Axis Cold Talker, um Flamberg, qualquer coisa assim, algum bicho de nível alto ou de 3.000 ou mais de ataque. Ele fez isso e o Heart of Blue Eyes tá no cemitério, você dá efeito do Blue Eyes, joga o bicho do campo pro cemitério e invoca o Blue Eyes do teu cemitério. É uma interação para monstro de ataque alto, tá? Então, ele tem esse efeito aqui. E ele é bom porque ele é o buscador dessa carta, tá? Ele é muito importante. É uma interação que fica escondida lá no cemitério e fica lá. E um ponto muito importante desse deck é que ele dá um AVC induzido. Ninguém sabe o que essa merda faz, cara. Você pega pra jogar na tua local, ninguém vai saber o que ele faz. Ele vai ler um monte de vezes. E você ganha jogos assim porque sim, tá? A gente já chega no que o deck faz das interações decentes, beleza? Por que a gente tem que usar essas merdas aqui, ó? Essas cabeças do Exódia? Porque existe a Millennium Ankh, que é a carta que a gente quer usar, tá ligado? A gente vai... O objetivo do deck é fazer essa carta. Ela não toma Ash Blossom, não toma Ghost Belly, eu não tomo nada nessa carta, a não ser o Dominus Impulse. É a única coisa que eu tomo nela, tá? O efeito dela é simples. Você vai mostrar 5 Forbidden One monstro cards da tua mão, deck e ou face up no campo. Você vai mostrar. E aí você faz Special Summon de um Unstoppable Exodia Incarnate, que é basicamente essa fusão aqui, tá? Fez o summon da tua fusão? Show de bola. Aí você vai devolver face up, os face up monstros que você controla, você devolve todos pro deck, exceto Exodia de nível 10 ou Millennium Monstros. E além disso, você não pode fazer summon pelo resto do duelo. É muito restritivo. Muito restritivo. Você ativa ela, faz a fusão do Exodia, mostrando as partes do Exodia, tá? Faz a fusão do Exodia aqui, mostrando as partes dele. Se tiver na tua mão, paciência, você mostra na mão e devolve pro deck. Foda-se, devolve pro deck. Além disso, o que essa carta diz é que depois de que você faz a fusão, você não pode invocar mais ninguém. Então não dá pra fazer um link com os monstros que sobraram, beleza? Não dá pra fazer. E se você fez um link antes, ele volta pro extra deck. Ele limpa a mesa e só deixa Millennium
ou Exódias no campo. E aí depois, depois da ativação dessa carta, você devolve ela pro deck, ao invés de mandá-la pro cemitério. Essa é a carta, beleza? A última carta do main deck que tem pra falar, na verdade são duas que são bem importantes, né? A primeira dela é o Edge do Tempo, que a gente busca com esse carinha aqui. O efeito dela é que durante a main phase, eu posso colocar um monstro da minha mão na Spell Trap Zone, e aí eu coloco um Millennium do meu deck na Spell Trap Zone. Tá? Então, se eu tenho o campo, ou eu busquei o campo pelo efeito desse cara aqui, e eu tenho qualquer um desses outros, eu posso não colocar ele da minha mão na Spell Trap Zone, né? Eu dou o efeito do campo, coloco um deles e coloco o outro deck, porque eu ganho 2 monstros dessa forma, beleza? Esse é o efeito dela, e além disso, se um monstro que você tem que seja Millennium ou Exódia morrer, você coloca ele pra trás, mas de novo, não tem efeito, a não ser você poder invocar ele no teu turno quando voltar pra você, tudo bem? Porque esses monstros vão ficar no campo caso você invoque eles vão ficar no campo. Você não consegue linkar ele, pelo menos no T0. Beleza. Uma vez que você tem essa carta e faça a fusão, o que a fusão faz para ter um drawback tão grande? Bom, a fusão é esse menino aqui. Ele pede como materiais 5 Forbidden One, tá? Que é as 5 partes do Exódia, Trunks. E aí o efeito dele é o seguinte: uma vez por turno, se essa carta batalha, durante o cálculo de dano apenas, você pode fazer essa carta ganhar ataque igual aos seus pontos de vida. Você começa com 8.000. Ele começa com 8.000 de ataque. O plano do deck é basicamente atrapalhar tudo que o oponente fizer e bater com 8.000, tá? Tem uma carta que vai ajudar a gente daqui a pouco. Bom, enfim. Além disso, ele tem negação, como não? Uma vez por turno, quando uma Spell Trap ou efeito é ativado, entenda que é um efeito de Spell Trap, não um efeito de monstro, tá? Então, se uma Spell Trap ou efeito de Spell Trap é ativado, Quick Effect, você pode negar a ativação. Ativação, fechou. Beleza. Uma vez por turno, durante a end phase, você pode setar um Exode ou Obliterate Spell Trap do teu deck. E uma vez por turno, durante o seu standby, você pede 1.000 pontos de vida. Beleza. Então, ativei a Millennium Ankh. Eu fiz uma fusão. Essa fusão nega Spell, ou efeito de Spell, e na end phase ela coloca uma trap do meu deck. Ok, essa trap que eu vou colocar é essa aqui, ó, Exode Fires of Rage. Ela é sempre tratada como Exode and Obliterate card. Então tá bom. Se você controla o nível 10 ou maior Exódia, você destrói todas as cartas que o oponente controla. É basicamente isso. E tem um efeito de bonito cemitério para pegar uma parte do Exódia, mas enfim, né? Então, essas são as cartas. O efeito é forte, caso você não tenha percebido, né? Se você controla o nível 10 ou maior Exódia, que no caso é a fusão, destrua todas as cartas que o oponente controla. Ok. Então, é tudo muito simples, tá? Muito simples. Pra gente poder ver isso aqui na prática, eu separei aqui um replayzinho que eu vou te mostrar, que a gente vai fazer uma jogada muito idiotinha, tá? Muito idiotinha. Então, abri com a mão aleatória. Essa mão aqui me permite fazer exatamente o que eu quero. Inclusive, essa mão aqui ganharia muitos jogos de um Fire King da vida, algum deck assim, tá ligado? Mas vamos lá, a gente vai poder devolver as cartas pro deck e eu vou pegar apenas o Blue Eyes. Com esse Blue Eyes na mão, eu vou começar o meu turno, vou dar efeito dele, descarto e pego a Spell, a Millennium Ankh. Ativo a Millennium Ankh, mostro aqui as partes do Exódia, né? Não invoca ela pro campo, né? Porque se você invocar, você ganha, mas enfim, a gente só revela. Revelou, devolve tudo pro deck. E aí você faz a fusão do bichão. Toma, fez a fusão do bichão aqui, que vai ter 8.000 de ataque quando a batalha acontecer, né? E aí a minha Spell volta pro deck. O que acontece agora? Eu não posso fazer mais summon. É sua vez, amigo. Sua vez. O quê? Só isso? É, sua vez. Na end phase, ele dá efeito, seta a trap do deck. Setou aqui a trapzinha. Eu mostrei a spell ali, mas eu já te falo o que ela faz, né? E enfim, no turno do oponente, o que a gente tem? Temos o efeito desse cara que nega uma spell ou um efeito. Temos a trap, que mata todas as cartas do oponente. E se ele fizer um summon de um monstro de ataque alto ou de nível alto, o Blue Eyes volta do cemitério matando a carta do cara. Acabou. It's over. É só isso. Ah, não, mas com mais carta eu faço um combo maior. O quê? Vamos lá. Eu vou te mostrar então aqui uma outra mão. Eu consigo fazer o que eu quero com essa mão também, mas eu tenho só o Ash Blossom de defesa. A engine é fraca, como você pode ver, tá? Mas o ponto é que eu tenho que usar techs que sejam fortes. Floodgates. Por isso que o Secret Village tá aí pra me apoiar. Por isso que o Shifter tá aí pra me apoiar. Você pode usar a Fissura pra te apoiar. Então, esse tipo de carta te ajuda a atrapalhar pra cacete o oponente. Tudo que você quer é que o jogo volte pra você e você mate o filho da puta. Beleza? Então aqui a gente vai embaralhar e vamos ficar com as duas melhores cartas na mão. Ok. Então, vou começar com o meu Blue Eyes, do efeito dele, pego de novo a Millennium Ankh. Não vou ativar ela agora, porque eu tenho jogada pra fazer, né? Então ativa aqui o Beast Warrior, ele ativa na mão, vai pra zona de Spell, efeito dele, revela a Millennium Ankh na mão e se invoca e busca um Millennium monstro do deck. Eu pego aqui a pedra, ok? Faço a mesma coisa com a pedra. Coloco ele na Spell Trap Zone, mostro a Millennium Ankh e subo ele. E aí eu pego um Edge do Tempo. Beleza. Nesse ponto aqui, ó, você pode usar essas cartas pra fazer jogada de Fiendsmith, se você quiser. Se você não estiver usando a Millennium Ankh, né? Pelo menos. Porque nesse deck, quando o Exódio entrar, ele baralha tudo.
Mas se você estiver usando essa engrenagem como engrenagem genérica para um deck, você pode usar. Colocou Special Summon de 2 monstros que não tomou nenhuma das Sand Traps, né? Não tomou o Force, não tomou o Multi-Arm, não tomou nada. Se tomar um Ogre aqui, tá bom, mano. Eu tô tomando o Ogre numa engrenagem aleatória que ia fazer um corpo no campo, saca? Então, dá pra juntar isso aqui e fazer uma Moon, Silhouette Rabbit, qualquer coisa. Mas nesse caso aqui, eu peguei o campo. Esse campo, eu posso ativar ele. Mas pra eu ativar ele, ele disse que durante a main phase eu posso colocar um monstro da minha mão na Spell Trap Zone. E aí eu pego uma do deck, um Millennium do deck e coloco também como Spell contínua. E aí eu teria que ter um monstro na minha mão, tá ligado? Aí eu teria um monstro na minha mão, aí eu colocaria um monstro na minha mão, por exemplo, e tacaria um outro do deck. Aí eu tacaria o escudo aqui. O escudo ia subir e ia buscar uma segunda cópia da Millennium Monk. Mas aqui, foda-se, né? Como eu não tenho essa carta na minha mão, eu vou seguir. Eu vou juntar os 2 monstros no campo, vou linkar pra um Silhouette Rabbit. Ok, Rabbit é feito. E eu seto aqui um Azurune. E agora? Agora você ativa a Millennium Monk. E de novo, mostra as partes do Exodia pra poder invocar a fusão. Devolve tudo pro deck. Invoca a fusão. Só que esse bicho não é Millennium e nem Exodia, então ele volta também pro meu extra deck. E com o máximo do meu campo, eu seto agora a Fires aqui, Off Rage, e passo o turno. Eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes. O Exodia que nega Spell. Isso aqui, que é o Azurune, que agora eu posso negar um sumo inerente do oponente, né? Essa é a diferença. Eu posso ativar de novo o Obliterate, e o Blue Eyes volta do meu cemitério, e eu tenho o Edge Temple, na verdade, aqui. Então muda, né? Porque eu tenho um Follow aqui, por exemplo, né? Você pode ativar ela, para caso um monstro desse morra, você joga ele pra trás, mas não faz diferença esses aqui, né? O que faz diferença são esses aqui, ó, que podem se invocar. Então, esse é o deck, cara. É bem simples, tá? É bem simples. Eu não sei se até o momento você conhecia ou desconhecia, mas eu vou te falar, dá pra perder legal pra esse deck, mas dá pra perder tranquilo, certo? Porque ele usa muita carta impactante. Um ponto que é importante é a morte. É muito presente aqui. Os monstros são grandes, tá? Esse cara tem 2.750, esse bicho tem 3.000. Se ele entrou matando um bicho teu, ele vai ficar no campo, cara. Esse maluco, ele bate forte, mano. É pai alcoólatra. Ele bate e não tá nem aí. Só que, se você tiver com monstro em defesa e ele bater com 8.000, não adianta. É aí que entra a segunda spell. O plano primordial, caso você queira tente se defender do maluco, é que a nossa Obliterate mate tudo do cara. Isso aqui nega uma spell. E eu tenho um Blast pra matar uma outra carta. A ideia, o ideal, é que eu tenha uma outra defesa. Tech. Uma defesa forte de tech. Podendo ser o Shifter, podendo ser isso aqui, podendo ser uma fissura, por exemplo. Podendo ser um Deck MB. Sei lá, qualquer porra dessa, tá? Porque o Deck MB não afeta aqui, né? Os bichos são de tipos diferentes e tal. Beleza. Isso aconteceu, na end phase ele trigger efeito de novo. Ele pode setar mais uma spell trap do deck. Pode ser a trap? Pode. Mas eu posso setar também essa spell, que é a Obliterate Blaze. Ela diz que um nível 10 ou maior monstro no campo, Exodia, né? Ele ganha os efeitos. Ele ganha esse efeito, né? Você pode pagar metade da tua vida, destrua quantas spell traps forem possíveis, né? E aí você equipa 5 Forbidden One, monstros da tua mão e ou deck nessa carta, né? Esse é o efeito que a spell tá dando pro monstro. Aí o monstro dá efeito, destrói toda a spell, as cartas na spell trap, destrua quantas cartas na spell trap zone forem possíveis. Não é só tua também, do oponente conta, tá? Então você dá board wipe na spell trap dele. E aí você equipa todos os exódios. Bum, bum, bum. O monstro ganha 2.000 de ataque, né? Cadê? Uma equipe spell. E cada uma dá 2.000 de ataque. Caraca. E aí, além disso, você não pode ativar outras cartas e efeitos pelo resto desse turno. Tudo bem, tudo bem. Você ativa na end, o bicho ganha esse efeito. Além disso, se ele ataca o monstro em posição de defesa, você fura. Então, o bicho entra com 10.000 de ataque. E aí você bate e fura. Mas quando ele bate, ele ganha ataque igual à tua vida. Então, basicamente, você mata. É a proposta do deck, tá? Então, seja não sendo, mesmo não sendo por isso aqui, por exemplo, né? Que ganha um ataque altíssimo, seja não seja furando defesa, que é o auge, o que você quer fazer e tal. Mas os bichos aqui são fortes, tá ligado? Você consegue bater, batalhar e tentar voltar com a mesma coisa, porque a jogada é muito simples e é tudo muito redundante. Então a chance da tua jogada, que é simples, passar, é muito alta, tá? Esse é o grande ponto nesse deck. E aí você sempre tenta atrapalhar e sempre tenta matar. Ninguém conhece essa porra. E é isso, cara. É muito estranho, Não toma nada e você pode ganhar jogos porque sim, no AVC induzido. Eu demorei muito pra falar desse deck, demorou 24 minutos esse vídeo. Não sei se você conhecia, não sei se você gostou, mas é basicamente isso. Deixa aí nos comentários o que você acha. Valeu, falou meus amigos e até mais.